lens, stay there. So the gear. Back. O Alto da Compadecida 2, uma nova aventura dos malandros. O aguardado filme O Alto da Compadecida 2 promete trazer de volta toda a irreverência e humor da primeira parte, com a dupla icônica de João Grilo e Chicó em novas aventuras. A continuação da clássica história de Ariano Suassuna promete emocionar e divertir o público. O que esperar do filme? Reencontro e novas aventuras. Após 25 anos, João Grilo e Chicó se reencontram e embarcam em novas e hilárias missões. A dupla, marcada pela esperteza e malandragem, promete aprontar cada vez mais. João Grilo, uma lenda. Após sua ressurreição, João Grilo se tornou uma espécie de santo, com sua história sendo contada e recontada por Chicó. Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas confusões. Política e poder. A trama se desenrola em um cenário político, com João Grilo sendo disputado por dois poderosos políticos locais, que enxergam nele um trunfo eleitoral. A busca por poder e influência será um dos eixos centrais da história. Amor e identidade. A personagem de Clarabella, filha de um dos políticos, estará em busca de sua própria identidade artística e se envolverá em um triângulo amoroso. Humor e crítica social. A comédia, marca registrada da franquia, estará presente em todas as cenas, com críticas sociais e ironia sobre política, a religião e os costumes da sociedade brasileira. O que já sabemos? Elenco. A maioria do elenco original retorna para a continuação, garantindo a mesma química e carisma das personagens. Direção. Guel Arraes, diretor do primeiro filme, retorna para comandar a nova produção, garantindo a continuidade do estilo visual e narrativo. Data de estreia. O filme está previsto para estrear nos cinemas dia 25 de dezembro de 2024. Por que assistir? Nostalgia, para reviver a magia do primeiro filme e reencontrar personagens que marcaram gerações. Humor, para se divertir com as novas aventuras de João Grilo e Chicó, repletas de comédia e ironia. Reflexão, para pensar sobre temas relevantes como política, poder, religião e identidade, abordados de forma leve e inteligente. Cinema nacional, para apoiar a produção de filmes brasileiros de qualidade e com grande potencial de sucesso. Em resumo, O Alto da Compadecida 2 promete ser um grande evento cinematográfico, com uma história emocionante, personagens cativantes e um humor que agrada a todos os públicos. Se você é fã do primeiro filme, não pode perder essa continuação. Personagens de O Alto da Compadecida 2, um novo capítulo da saga. A continuação do clássico O Alto da Compadecida promete trazer de volta personagens icônicos e apresentar novos rostos para a trama. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Retornados da primeira aventura.
João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein. O malandro mais querido do cinema brasileiro está de volta, agora como uma espécie de santo popular. Sua fama o coloca em situações inusitadas e o envolve em novas aventuras. Chicó, interpretado por Selton Mello. O fiel escudeiro de João Grilo continua ao seu lado, sempre pronto para uma nova empreitada. Sua lealdade e humor são marcas registradas da dupla. Rosinha, interpretada por Virginia Cavendish. A sensual e divertida Rosinha retorna, com sua personalidade forte e envolvente. Joaquim Brejeiro, interpretado por Henrique Dias. O antigo cangaceiro, agora um homem mais maduro, faz uma participação especial, adicionando um toque de nostalgia à trama. Novos personagens. Clarabella, interpretada por Fabiola Nascimento. Filha de um poderoso político, Clarabella é uma jovem em busca de sua própria identidade artística. Seu envolvimento com João Grilo promete gerar um triângulo amoroso e momentos de tensão. Coronel Hernani, interpretado por Humberto Martins. Um político ambicioso que vê em João Grilo uma oportunidade de aumentar seu poder. Antônio do Amor, interpretado por Luiz Miranda. Um personagem misterioso e charmoso que se envolve em diversas situações inusitadas ao lado de João Grilo e Chicó. Arlindo, interpretado por Eduardo Sterblit. Um radialista fanfarrão e divertido, que se torna uma espécie de narrador da história. Iracema, interpretada por Luellen de Castro, uma jovem ingênua e apaixonada que se encanta com a figura de João Grilo. Omar, interpretado por Juliano Casaré, um personagem extravagante e cheio de si, que entra em conflito com João Grilo. A evolução dos personagens. Os personagens de O Alto da Compadecida 2 passam por diversas transformações ao longo da trama. João Grilo, por exemplo, precisa lidar com a fama e com as expectativas que as pessoas depositam nele. Chicó, por sua vez, continua sendo fiel escudeiro, mas também demonstra uma maior maturidade e responsabilidade. A dinâmica entre os personagens e a forma como eles se relacionam são um dos pontos altos do filme. As interações entre João Grilo e Chicó, assim como os novos relacionamentos que se formam, prometem gerar momentos de grande emoção e humor. João Grilo, o malandro mais querido do cinema brasileiro. João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein, é indiscutivelmente o protagonista mais carismático e icônico de O Alto da Compadecida. Sua figura, marcada pela esperteza, malandragem e um senso de humor peculiar, conquistou o coração do público brasileiro. Evolução do personagem em O Alto da Compadecida 2. Em O Alto da Compadecida 2, assistimos a uma nova fase de João Grilo. Após os eventos do primeiro filme, ele se tornou uma espécie de lenda local, com sua história sendo contada e recontada por Chicó. Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas e complexas situações. As principais características de João Grilo nessa nova aventura são: uma lenda viva. Sua fama o transforma em uma figura quase mítica, com muitos seguidores e admiradores.
astúcia e esperteza. João Grilo continua sendo um mestre da manipulação e da artimanha, sempre encontrando um jeito de sair de qualquer situação complicada. Bom coração. Apesar de suas muitas artimanhas, João Grilo possui um coração bondoso e está sempre disposto a ajudar seus amigos. Adaptabilidade. Ele se adapta facilmente às novas situações e desafios que a vida lhe apresenta. Consciência social. João Grilo utiliza seu carisma e influência para fazer críticas sociais e denunciar as injustiças da sociedade. Os desafios de João Grilo em O Alto da Compadecida 2. A fama. Lidar com a fama e com as expectativas das pessoas não é uma tarefa fácil para João Grilo. Ele precisa encontrar um equilíbrio entre aproveitar os benefícios de sua popularidade e manter sua essência. A política. A disputa entre dois poderosos políticos locais o coloca em uma posição delicada. Ele precisa tomar decisões importantes que podem afetar o futuro de sua cidade. O amor. A presença de novas personagens femininas em sua vida o faz questionar seus sentimentos e desejos. Por que João Grilo é tão amado pelo público? Identificação. O público brasileiro se identifica com a malandragem e a esperteza de João Grilo, vendo nele uma representação dos valores populares. Humor. Seus diálogos e atitudes são repletos de humor, proporcionando momentos de grande diversão. Coragem. Apesar de suas dificuldades, João Grilo nunca desiste de lutar por aquilo que acredita. Em resumo, João Grilo é um personagem complexo e fascinante, que evolui ao longo da trama, mas sem perder sua essência. Sua capacidade de se adaptar às diferentes situações e de encontrar soluções criativas para os problemas fazem dele um dos personagens mais memoráveis do cinema brasileiro. O que o público espera de O Alto da Compadecida 2? A expectativa em torno de O Alto da Compadecida 2 é imensa e por boas razões. O primeiro filme deixou uma marca profunda no cinema brasileiro e os fãs aguardam ansiosamente por uma continuação à altura. Mas o que especificamente o público espera desse novo filme? Reencontro com personagens icônicos. A principal expectativa é reviver a dupla inesquecível de João Grilo e Chicó, além de outros personagens que marcaram a primeira parte. O público quer ver como esses personagens evoluíram e quais novas aventuras eles viverão. Humor e malandragem. O humor irreverente e a malandragem característica de João Grilo são marcas registradas da franquia. A expectativa é que a continuação mantenha esse espírito, com diálogos inteligentes e situações cômicas. Crítica social. O primeiro filme se destacou por suas críticas sociais, abordando temas como a desigualdade, a corrupção e a hipocrisia. O público espera que a continuação siga essa linha, utilizando o humor como ferramenta para denunciar os absurdos da sociedade. Fidelidade à obra original. Muitos fãs desejam que o filme mantenha a essência da obra de Ariano Suassuna, preservando a linguagem e os elementos culturais que tornaram o primeiro filme tão especial. Novas aventuras e personagens.
Ao mesmo tempo em que desejam reviver os personagens clássicos, o público também está ansioso por conhecer novas histórias e personagens que possam enriquecer o universo da Compadecida. Uma produção de qualidade. A expectativa é que a continuação tenha a mesma qualidade técnica e artística do primeiro filme, com uma direção impecável, fotografia de qualidade e trilha sonora marcante. Em resumo, o público espera de O Alto da Compadecida 2 uma continuação à altura do primeiro filme, com humor, crítica social, personagens cativantes e uma história emocionante que preserve a essência da obra original. Além disso, alguns pontos específicos que geram grande expectativa são a relação entre João Grilo e Chicó. Como a amizade e a parceria entre os dois evoluíram ao longo dos anos. O papel da política na trama. Como a política irá influenciar a vida de João Grilo e seus amigos. A introdução de novos personagens. Quais novos personagens irão se juntar ao elenco e como eles vão interagir com os personagens já conhecidos. A abordagem de temas contemporâneos. Como o filme irá abordar temas relevantes da atualidade, sem perder a sua identidade. Com tantas expectativas, O Alto da Compadecida 2 tem tudo para ser um grande sucesso e consolidar ainda mais o legado da obra de Ariano Suassuna. A trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Um banquete musical. A trilha sonora de O Alto da Compadecida sempre foi um dos destaques da franquia, e a expectativa para a continuação é ainda maior. A música, assim como a história e os personagens, desempenham um papel fundamental em criar a atmosfera e a identidade do filme. O que esperar da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2? Mistura de ritmos brasileiros. Assim como no primeiro filme, a trilha sonora deve contar com uma rica variedade de ritmos brasileiros, como forró, baião, shot e outros. Essa diversidade musical reflete a cultura popular nordestina, que é um dos elementos centrais da história. Novas canções originais. É esperado que a trilha sonora conte com novas canções originais, compostas especialmente para o filme. Essas músicas devem acompanhar as cenas mais importantes e emocionar o público. Homenagem à trilha sonora original. A nova trilha sonora deve fazer uma homenagem à trilha sonora do primeiro filme, com a inclusão de algumas canções clássicas que marcaram o público. Participação de grandes nomes da música brasileira. A produção do filme costuma convidar grandes nomes da música brasileira para participar da trilha sonora. É possível que artistas consagrados e novos talentos se juntem para criar uma trilha sonora inesquecível. O que já sabemos? Maria Bethânia. A cantora já confirmou sua participação na trilha sonora, com a música Fiadeira, uma canção inédita composta por Juliano Holanda. Essa parceria promete emocionar os fãs da cantora e do filme. João Falcão. O compositor e músico João Falcão, responsável pela trilha sonora do primeiro filme, também está envolvido na produção da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Sua experiência e reconhecimento da história são fundamentais para criar uma trilha sonora coesa e emocionante.
A importância da trilha sonora. A trilha sonora de um filme desempenha um papel fundamental em criar a atmosfera e a emoção das cenas. No caso de O Alto da Compadecida, a música é um personagem à parte, que acompanha os personagens em suas aventuras e intensifica as emoções do público. A trilha sonora também contribui para a construção da identidade cultural do filme, celebrando a rica cultura musical brasileira. Em resumo, a trilha sonora de O Alto da Compadecida 2 promete ser um banquete musical, com a mistura de ritmos brasileiros, novas canções originais e a participação de grandes nomes da música brasileira. A expectativa é que a trilha sonora seja mais um elemento que contribua para o sucesso do filme e para a alegria do público. Comparando O Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero. O Alto da Compadecida 2 se insere em um gênero bastante rico e diversificado, o da comédia popular brasileira. Ao compararmos este filme com outros do mesmo gênero, podemos identificar tanto suas semelhanças quanto suas particularidades. Semelhanças com outros filmes do gênero. Humor popular e regional. Assim como outros filmes do gênero, O Alto da Compadecida 2 utiliza o humor popular e regional como um dos seus principais elementos. As piadas, os trocadilhos e as situações cômicas são construídos a partir da cultura popular brasileira, especialmente da região Nordeste. Crítica social. O filme, como muitos outros da comédia brasileira, utiliza o humor como uma ferramenta para fazer críticas sociais. Ele aborda temas como a corrupção, a desigualdade social e a hipocrisia, sempre com um olhar crítico e irônico. Personagens carismáticos. Os personagens de O Alto da Compadecida 2, assim como em outros filmes do gênero, são marcantes e carismáticos. Eles possuem características únicas e peculiaridades que os tornam memoráveis para o público. Linguagem popular. O filme utiliza uma linguagem popular e informal, próxima à fala do povo, o que contribui para criar uma identificação maior com o público. Diferenciais de O Alto da Compadecida 2, baseado em uma obra literária. O Alto da Compadecida é uma adaptação de uma peça de teatro de Ariano Suassuna, o que confere ao filme uma riqueza literária e um caráter mais clássico. Mistura de gêneros. O filme combina elementos de comédia, drama e aventura, o que o torna mais complexo e abrangente do que muitas outras comédias populares. Caráter épico. A história de João Grilo e Chicó possui um caráter épico, com aventuras grandiosas e personagens lendários. Referência cultural. O filme faz diversas referências à cultura popular brasileira, como lendas, canções e costumes, o que o torna uma obra rica em significados e simbolismos. Comparação com outros filmes. Ao comparar O Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero, podemos citar alguns exemplos. Se Beber, Não Case. Ambas as franquias são comédias populares que fazem sucesso de bilheteria no Brasil. No entanto, Se Beber, Não Case é uma comédia mais voltada para o público jovem, com humor mais físico e situações mais absurdas. O Alto da Compadecida, por sua vez, possui um humor mais refinado e uma abordagem mais crítica da realidade. Cidade de Deus. Apesar de serem filmes de gêneros diferentes, ambos abordam a realidade brasileira de forma crua e realista. Cidade de Deus é um drama que retrata a violência urbana,
enquanto O Alto da Compadecida é uma comédia que faz uma crítica social mais ampla. O Quatrilho. Ambos os filmes são adaptações de obras literárias brasileiras e abordam temas como a vida no campo e as relações sociais. No entanto, O Quatrilho possui um tom mais realista e dramático, enquanto O Alto da Compadecida é mais fantasioso e caricato. Em resumo, O Alto da Compadecida 2 se destaca no cenário do cinema brasileiro por sua originalidade, humor inteligente e crítica social. Ao mesmo tempo, ele se conecta com outros filmes do gênero, compartilhando com eles elementos como o humor popular, a crítica social e a construção de personagens carismáticos. O Alto da Compadecida 2, Uma Nova Aventura dos Malandros. O aguardado filme O Alto da Compadecida 2 promete trazer de volta toda a irreverência e humor da primeira parte, com a dupla icônica de João Grilo e Chicó em novas aventuras. A continuação da clássica história de Ariano Suassuna promete emocionar e divertir o público. O que esperar do filme? Reencontro e novas aventuras. Após 25 anos, João Grilo e Chicó se reencontram e embarcam em novas e hilárias missões. A dupla, marcada pela esperteza e malandragem, promete aprontar cada vez mais. João Grilo, uma lenda. Após sua ressurreição, João Grilo se tornou uma espécie de santo, com sua história sendo contada e recontada por Chicó. Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas confusões. Política e poder. A trama se desenrola em um cenário político, com João Grilo sendo disputado por dois poderosos políticos locais, que enxergam nele um trunfo eleitoral. A busca por poder e influência será um dos eixos centrais da história. Amor e identidade. A personagem de Clarabella, filha de um dos políticos, estará em busca de sua própria identidade artística e se envolverá em um triângulo amoroso. Humor e crítica social. A comédia, marca registrada da franquia, estará presente em todas as cenas, com críticas sociais e ironia sobre política, a religião e os costumes da sociedade brasileira. O que já sabemos? Elenco. A maioria do elenco original retorna para a continuação, garantindo a mesma química e carisma das personagens. Direção. Guel Arraes, diretor do primeiro filme, retorna para comandar a nova produção, garantindo a continuidade do estilo visual e narrativo. Data de estreia. O filme está previsto para estrear nos cinemas dia 25 de dezembro de 2024. Por que assistir? Nostalgia. Para reviver a magia do primeiro filme e reencontrar personagens que marcaram gerações. Humor. Para se divertir com as novas aventuras de João Grilo e Chicó, repletas de comédia e ironia. Reflexão. Para pensar sobre temas relevantes como política, poder, religião e identidade, abordados de forma leve e inteligente. Cinema nacional. Para apoiar a produção de filmes brasileiros de qualidade e com grande potencial de sucesso. Em resumo, O Alto da Compadecida 2 promete ser um grande evento cinematográfico, com uma história emocionante, personagens cativantes e um humor que agrada a todos os públicos. Se você é fã do primeiro filme, não pode perder essa continuação.
Personagens de O Alto da Compadecida 2. Um novo capítulo da saga. A continuação do clássico O Alto da Compadecida promete trazer de volta personagens icônicos e apresentar novos rostos para a trama. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Retornados da primeira aventura. João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein. O malandro mais querido do cinema brasileiro está de volta, agora como uma espécie de santo popular. Sua fama o coloca em situações inusitadas e o envolve em novas aventuras. Chicó, interpretado por Selton Mello. O fiel escudeiro de João Grilo continua ao seu lado, sempre pronto para uma nova empreitada. Sua lealdade e humor são marcas registradas da dupla. Rosinha, interpretada por Virginia Cavendish. A sensual e divertida Rosinha retorna, com sua personalidade forte e envolvente. Joaquim Brejeiro, interpretado por Henrique Dias. O antigo cangaceiro, agora um homem mais maduro, faz uma participação especial, adicionando um toque de nostalgia à trama. Novos personagens. Clarabella, interpretada por Fabiola Nascimento. Filha de um poderoso político, Clarabella é uma jovem em busca de sua própria identidade artística. Seu envolvimento com João Grilo promete gerar um triângulo amoroso e momentos de tensão. Coronel Hernani, interpretado por Humberto Martins. Um político ambicioso que vê em João Grilo uma oportunidade de aumentar seu poder. Antônio do Amor, interpretado por Luiz Miranda. Um personagem misterioso e charmoso que se envolve em diversas situações inusitadas ao lado de João Grilo e Chicó. Arlindo, interpretado por Eduardo Sterblit. Um radialista fanfarrão e divertido, que se torna uma espécie de narrador da história. Iracema, interpretada por Luellen de Castro, uma jovem ingênua e apaixonada que se encanta com a figura de João Grilo. Omar, interpretado por Juliano Casaré, um personagem extravagante e cheio de si, que entra em conflito com João Grilo. A evolução dos personagens. Os personagens de O Alto da Compadecida 2 passam por diversas transformações ao longo da trama. João Grilo, por exemplo, precisa lidar com a fama e com as expectativas que as pessoas depositam nele. Chicó, por sua vez, continua sendo fiel escudeiro, mas também demonstra uma maior maturidade e responsabilidade. A dinâmica entre os personagens e a forma como eles se relacionam são um dos pontos altos do filme. As interações entre João Grilo e Chicó, assim como os novos relacionamentos que se formam, prometem gerar momentos de grande emoção e humor. João Grilo, o malandro mais querido do cinema brasileiro. João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein, é indiscutivelmente o protagonista mais carismático e icônico de O Alto da Compadecida. Sua figura, marcada pela esperteza, malandragem e um senso de humor peculiar, conquistou o coração do público brasileiro. Evolução do personagem em O Alto da Compadecida 2. Em O Alto da Compadecida 2, assistimos a uma nova fase de João Grilo. Após os eventos do primeiro filme, ele se tornou uma espécie de lenda local, com sua história sendo contada e recontada por Chicó.
Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas e complexas situações. As principais características de João Grilo nessa nova aventura são: uma lenda viva. Sua fama o transforma em uma figura quase mítica, com muitos seguidores e admiradores. Astúcia e esperteza. João Grilo continua sendo um mestre da manipulação e da artimanha, sempre encontrando um jeito de sair de qualquer situação complicada. Bom coração. Apesar de suas muitas artimanhas, João Grilo possui um coração bondoso e está sempre disposto a ajudar seus amigos. Adaptabilidade. Ele se adapta facilmente às novas situações e desafios que a vida lhe apresenta. Consciência social. João Grilo utiliza seu carisma e influência para fazer críticas sociais e denunciar as injustiças da sociedade. Os desafios de João Grilo em O Alto da Compadecida 2. A fama. Lidar com a fama e com as expectativas das pessoas não é uma tarefa fácil para João Grilo. Ele precisa encontrar um equilíbrio entre aproveitar os benefícios de sua popularidade e manter sua essência. A política. A disputa entre dois poderosos políticos locais o coloca em uma posição delicada. Ele precisa tomar decisões importantes que podem afetar o futuro de sua cidade. O amor. A presença de novas personagens femininas em sua vida o faz questionar seus sentimentos e desejos. Por que João Grilo é tão amado pelo público? Identificação. O público brasileiro se identifica com a malandragem e a esperteza de João Grilo, vendo nele uma representação dos valores populares. Humor. Seus diálogos e atitudes são repletos de humor, proporcionando momentos de grande diversão. Coragem. Apesar de suas dificuldades, João Grilo nunca desiste de lutar por aquilo que acredita. Em resumo, João Grilo é um personagem complexo e fascinante, que evolui ao longo da trama, mas sem perder sua essência. Sua capacidade de se adaptar às diferentes situações e de encontrar soluções criativas para os problemas fazem dele um dos personagens mais memoráveis do cinema brasileiro. O que o público espera de O Alto da Compadecida 2? A expectativa em torno de O Alto da Compadecida 2 é imensa e por boas razões. O primeiro filme deixou uma marca profunda no cinema brasileiro e os fãs aguardam ansiosamente por uma continuação à altura. Mas o que especificamente o público espera desse novo filme? Reencontro com personagens icônicos. A principal expectativa é reviver a dupla inesquecível de João Grilo e Chicó, além de outros personagens que marcaram a primeira parte. O público quer ver como esses personagens evoluíram e quais novas aventuras eles viverão. Humor e malandragem. O humor irreverente e a malandragem característica de João Grilo são marcas registradas da franquia. A expectativa é que a continuação mantenha esse espírito, com diálogos inteligentes e situações cômicas. Crítica social. O primeiro filme se destacou por suas críticas sociais, abordando temas como a desigualdade, a corrupção e a hipocrisia. O público espera que a continuação siga essa linha, utilizando o humor como ferramenta
para denunciar os absurdos da sociedade. Fidelidade à obra original. Muitos fãs desejam que o filme mantenha a essência da obra de Ariano Suassuna, preservando a linguagem e os elementos culturais que tornaram o primeiro filme tão especial. Novas aventuras e personagens. Ao mesmo tempo em que desejam reviver os personagens clássicos, o público também está ansioso por conhecer novas histórias e personagens que possam enriquecer o universo da Compadecida. Uma produção de qualidade. A expectativa é que a continuação tenha a mesma qualidade técnica e artística do primeiro filme, com uma direção impecável, fotografia de qualidade e trilha sonora marcante. Em resumo, o público espera de O Alto da Compadecida 2 uma continuação à altura do primeiro filme, com humor, crítica social, personagens cativantes e uma história emocionante que preserve a essência da obra original. Além disso, alguns pontos específicos que geram grande expectativa são a relação entre João Grilo e Chicó. Como a amizade e a parceria entre os dois evoluíram ao longo dos anos. O papel da política na trama. Como a política irá influenciar a vida de João Grilo e seus amigos. A introdução de novos personagens. Quais novos personagens irão se juntar ao elenco e como eles vão interagir com os personagens já conhecidos. A abordagem de temas contemporâneos. Como o filme irá abordar temas relevantes da atualidade, sem perder a sua identidade. Com tantas expectativas, O Alto da Compadecida 2 tem tudo para ser um grande sucesso e consolidar ainda mais o legado da obra de Ariano Suassuna. A trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Um banquete musical. A trilha sonora de O Alto da Compadecida sempre foi um dos destaques da franquia, e a expectativa para a continuação é ainda maior. A música, assim como a história e os personagens, desempenham um papel fundamental em criar a atmosfera e a identidade do filme. O que esperar da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2? Mistura de ritmos brasileiros. Assim como no primeiro filme, a trilha sonora deve contar com uma rica variedade de ritmos brasileiros, como forró, baião, shot e outros. Essa diversidade musical reflete a cultura popular nordestina, que é um dos elementos centrais da história. Novas canções originais. É esperado que a trilha sonora conte com novas canções originais, compostas especialmente para o filme. Essas músicas devem acompanhar as cenas mais importantes e emocionar o público. Homenagem à trilha sonora original. A nova trilha sonora deve fazer uma homenagem à trilha sonora do primeiro filme, com a inclusão de algumas canções clássicas que marcaram o público. Participação de grandes nomes da música brasileira. A produção do filme costuma convidar grandes nomes da música brasileira para participar da trilha sonora. É possível que artistas consagrados e novos talentos se juntem para criar uma trilha sonora inesquecível. O que já sabemos? Maria Bethânia. A cantora já confirmou sua participação na trilha sonora, com a música Fiadeira, uma canção inédita composta por Juliano Holanda.
Essa parceria promete emocionar os fãs da cantora e do filme. João Falcão. O compositor e músico João Falcão, responsável pela trilha sonora do primeiro filme, também está envolvido na produção da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Sua experiência e reconhecimento da história são fundamentais para criar uma trilha sonora coesa e emocionante. A importância da trilha sonora. A trilha sonora de um filme desempenha um papel fundamental em criar a atmosfera e a emoção das cenas. No caso de O Alto da Compadecida, a música é um personagem à parte, que acompanha os personagens em suas aventuras e intensifica as emoções do público. A trilha sonora também contribui para a construção da identidade cultural do filme, celebrando a rica cultura musical brasileira. Em resumo, a trilha sonora de O Alto da Compadecida 2 promete ser um banquete musical, com a mistura de ritmos brasileiros, novas canções originais e a participação de grandes nomes da música brasileira. A expectativa é que a trilha sonora seja mais um elemento que contribua para o sucesso do filme e para a alegria do público. Comparando O Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero. O Alto da Compadecida 2 se insere em um gênero bastante rico e diversificado, o da comédia popular brasileira. Ao compararmos este filme com outros do mesmo gênero, podemos identificar tanto suas semelhanças quanto suas particularidades. Semelhanças com outros filmes do gênero. Humor popular e regional. Assim como outros filmes do gênero, O Alto da Compadecida 2 utiliza o humor popular e regional como um dos seus principais elementos. As piadas, os trocadilhos e as situações cômicas são construídos a partir da cultura popular brasileira, especialmente da região Nordeste. Crítica social. O filme, como muitos outros da comédia brasileira, utiliza o humor como uma ferramenta para fazer críticas sociais. Ele aborda temas como a corrupção, a desigualdade social e a hipocrisia, sempre com um olhar crítico e irônico. Personagens carismáticos. Os personagens de O Alto da Compadecida 2, assim como em outros filmes do gênero, são marcantes e carismáticos. Eles possuem características únicas e peculiaridades que os tornam memoráveis para o público. Linguagem popular. O filme utiliza uma linguagem popular e informal, próxima à fala do povo, o que contribui para criar uma identificação maior com o público. Diferenciais de O Alto da Compadecida 2, baseado em uma obra literária. O Alto da Compadecida é uma adaptação de uma peça de teatro de Ariano Suassuna, o que confere ao filme uma riqueza literária e um caráter mais clássico. Mistura de gêneros. O filme combina elementos de comédia, drama e aventura, o que o torna mais complexo e abrangente do que muitas outras comédias populares. Caráter épico. A história de João Grilo e Chicó possui um caráter épico, com aventuras grandiosas e personagens lendários. Referência cultural. O filme faz diversas referências à cultura popular brasileira, como lendas, canções e costumes, o que o torna uma obra rica em significados e simbolismos. Comparação com outros filmes. Ao comparar O Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero, podemos citar alguns exemplos. Se Beber, Não Case.
Ambas as franquias são comédias populares que fazem sucesso de bilheteria no Brasil. No entanto, Se Beber Não Case é uma comédia mais voltada para o público jovem, com humor mais físico e situações mais absurdas. O Auto da Compadecida, por sua vez, possui um humor mais refinado e uma abordagem mais crítica da realidade. Cidade de Deus. Apesar de serem filmes de gêneros diferentes, ambos abordam a realidade brasileira de forma crua e realista. Cidade de Deus é um drama que retrata a violência urbana, enquanto O Auto da Compadecida é uma comédia que faz uma crítica social mais ampla. O Quatrilho. Ambos os filmes são adaptações de obras literárias brasileiras e abordam temas como a vida no campo e as relações sociais. No entanto, O Quatrilho possui um tom mais realista e dramático, enquanto O Auto da Compadecida é mais fantasioso e caricato. Em resumo, O Auto da Compadecida 2 se destaca no cenário do cinema brasileiro por sua originalidade, humor inteligente e crítica social. Ao mesmo tempo, ele se conecta com outros filmes do gênero, compartilhando com eles elementos como o humor popular, a crítica social e a construção de personagens carismáticos. O Auto da Compadecida 2, Uma Nova Aventura dos Malandros. O aguardado filme O Auto da Compadecida 2 promete trazer de volta toda a irreverência e humor da primeira parte, com a dupla icônica de João Grilo e Chicó em novas aventuras. A continuação da clássica história de Ariano Suassuna promete emocionar e divertir o público. O que esperar do filme? Reencontro e novas aventuras. Após 25 anos, João Grilo e Chicó se reencontram e embarcam em novas e hilárias missões. A dupla, marcada pela esperteza e malandragem, promete aprontar cada vez mais. João Grilo, uma lenda. Após sua ressurreição, João Grilo se tornou uma espécie de santo, com sua história sendo contada e recontada por Chicó. Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas confusões. Política e poder. A trama se desenrola em um cenário político, com João Grilo sendo disputado por dois poderosos políticos locais, que enxergam nele um trunfo eleitoral. A busca por poder e influência será um dos eixos centrais da história. Amor e identidade. A personagem de Clarabella, filha de um dos políticos, estará em busca de sua própria identidade artística e se envolverá em um triângulo amoroso. Humor e crítica social. A comédia, marca registrada da franquia, estará presente em todas as cenas, com críticas sociais e ironia sobre política, a religião e os costumes da sociedade brasileira. O que já sabemos? Elenco. A maioria do elenco original retorna para a continuação, garantindo a mesma química e carisma das personagens. Direção. Guel Arraes, diretor do primeiro filme, retorna para comandar a nova produção, garantindo a continuidade do estilo visual e narrativo. Data de estreia. O filme está previsto para estrear nos cinemas dia 25 de dezembro de 2024. Por que assistir? Nostalgia, para reviver a magia do primeiro filme e reencontrar personagens que marcaram gerações. Humor, para se divertir com as novas aventuras de João Grilo e Chicó, repletas de comédia e ironia. Reflexão, para pensar sobre temas relevantes como política, poder, religião e identidade, abordados de forma leve e inteligente.
Cinema Nacional, para apoiar a produção de filmes brasileiros de qualidade e com grande potencial de sucesso. Em resumo, o Alto da Compadecida 2 promete ser um grande evento cinematográfico, com uma história emocionante, personagens cativantes e um humor que agrada a todos os públicos. Se você é fã do primeiro filme, não pode perder essa continuação. Personagens de O Alto da Compadecida 2, um novo capítulo da saga. A continuação do clássico O Alto da Compadecida promete trazer de volta personagens icônicos e apresentar novos rostos para a trama. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Retornados da primeira aventura. João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein. O malandro mais querido do cinema brasileiro está de volta, agora como uma espécie de santo popular. Sua fama o coloca em situações inusitadas e o envolve em novas aventuras. Chicó, interpretado por Selton Mello. O fiel escudeiro de João Grilo continua ao seu lado, sempre pronto para uma nova empreitada. Sua lealdade e humor são marcas registradas da dupla. Rosinha, interpretada por Virginia Cavendish. A sensual e divertida Rosinha retorna, com sua personalidade forte e envolvente. Joaquim Brejeiro, interpretado por Henrique Dias. O antigo cangaceiro, agora um homem mais maduro, faz uma participação especial, adicionando um toque de nostalgia à trama. Novos personagens. Clara Bela, interpretada por Fabiola Nascimento. Filha de um poderoso político, Clara Bela é uma jovem em busca de sua própria identidade artística. Seu envolvimento com João Grilo promete gerar um triângulo amoroso e momentos de tensão. Coronel Hernani, interpretado por Humberto Martins. Um político ambicioso que vê em João Grilo uma oportunidade de aumentar seu poder. Antônio do Amor, interpretado por Luiz Miranda. Um personagem misterioso e charmoso que se envolve em diversas situações inusitadas ao lado de João Grilo e Chicó. Arlindo, interpretado por Eduardo Sterblit. Um radialista fanfarrão e divertido, que se torna uma espécie de narrador da história. Iracema, interpretada por Luellen de Castro, uma jovem ingênua e apaixonada que se encanta com a figura de João Grilo. Omar, interpretado por Juliano Casaré, um personagem extravagante e cheio de si, que entra em conflito com João Grilo. A evolução dos personagens. Os personagens de O Alto da Compadecida 2 passam por diversas transformações ao longo da trama. João Grilo, por exemplo, precisa lidar com a fama e com as expectativas que as pessoas depositam nele. Chicó, por sua vez, continua sendo fiel escudeiro, mas também demonstra uma maior maturidade e responsabilidade. A dinâmica entre os personagens e a forma como eles se relacionam são um dos pontos altos do filme. As interações entre João Grilo e Chicó, assim como os novos relacionamentos que se formam, prometem gerar momentos de grande emoção e humor. João Grilo, o malandro mais querido do cinema brasileiro. João Grilo, interpretado por Matheus Natchergrein,
é indiscutivelmente o protagonista mais carismático e icônico de O Alto da Compadecida. Sua figura, marcada pela esperteza, malandragem e um senso de humor peculiar, conquistou o coração do público brasileiro. Evolução do personagem em O Alto da Compadecida 2. Em O Alto da Compadecida 2, assistimos a uma nova fase de João Grilo. Após os eventos do primeiro filme, ele se tornou uma espécie de lenda local, com sua história sendo contada e recontada por Chicó. Essa fama inesperada o coloca em uma posição privilegiada, mas também o envolve em novas e complexas situações. As principais características de João Grilo nessa nova aventura são: uma lenda viva. Sua fama o transforma em uma figura quase mítica, com muitos seguidores e admiradores. Astúcia e esperteza. João Grilo continua sendo um mestre da manipulação e da artimanha, sempre encontrando um jeito de sair de qualquer situação complicada. Bom coração. Apesar de suas muitas artimanhas, João Grilo possui um coração bondoso e está sempre disposto a ajudar seus amigos. Adaptabilidade. Ele se adapta facilmente às novas situações e desafios que a vida lhe apresenta. Consciência social. João Grilo utiliza seu carisma e influência para fazer críticas sociais e denunciar as injustiças da sociedade. Os desafios de João Grilo em O Alto da Compadecida 2. A fama. Lidar com a fama e com as expectativas das pessoas não é uma tarefa fácil para João Grilo. Ele precisa encontrar um equilíbrio entre aproveitar os benefícios de sua popularidade e manter sua essência. A política. A disputa entre dois poderosos políticos locais o coloca em uma posição delicada. Ele precisa tomar decisões importantes que podem afetar o futuro de sua cidade. O amor. A presença de novas personagens femininas em sua vida o faz questionar seus sentimentos e desejos. Por que João Grilo é tão amado pelo público? Identificação. O público brasileiro se identifica com a malandragem e a esperteza de João Grilo, vendo nele uma representação dos valores populares. Humor. Seus diálogos e atitudes são repletos de humor, proporcionando momentos de grande diversão. Coragem. Apesar de suas dificuldades, João Grilo nunca desiste de lutar por aquilo que acredita. Em resumo, João Grilo é um personagem complexo e fascinante, que evolui ao longo da trama, mas sem perder sua essência. Sua capacidade de se adaptar às diferentes situações e de encontrar soluções criativas para os problemas fazem dele um dos personagens mais memoráveis do cinema brasileiro. O que o público espera de O Alto da Compadecida 2? A expectativa em torno de O Alto da Compadecida 2 é imensa e por boas razões. O primeiro filme deixou uma marca profunda no cinema brasileiro e os fãs aguardam ansiosamente por uma continuação à altura. Mas o que especificamente o público espera desse novo filme? Reencontro com personagens icônicos. A principal expectativa é reviver a dupla inesquecível de João Grilo e Chicó, além de outros personagens que marcaram a primeira parte. O público quer ver como esses personagens evoluíram e quais novas aventuras eles viverão.
humor e malandragem. O humor irreverente e a malandragem característica de João Grilo são marcas registradas da franquia. A expectativa é que a continuação mantenha esse espírito, com diálogos inteligentes e situações cômicas. Crítica social. O primeiro filme se destacou por suas críticas sociais, abordando temas como a desigualdade, a corrupção e a hipocrisia. O público espera que a continuação siga essa linha, utilizando o humor como ferramenta para denunciar os absurdos da sociedade. Fidelidade à obra original. Muitos fãs desejam que o filme mantenha a essência da obra de Ariano Suassuna, preservando a linguagem e os elementos culturais que tornaram o primeiro filme tão especial. Novas aventuras e personagens. Ao mesmo tempo em que desejam reviver os personagens clássicos, o público também está ansioso por conhecer novas histórias e personagens que possam enriquecer o universo da Compadecida. Uma produção de qualidade. A expectativa é que a continuação tenha a mesma qualidade técnica e artística do primeiro filme, com uma direção impecável, fotografia de qualidade e trilha sonora marcante. Em resumo, o público espera de O Alto da Compadecida 2 uma continuação à altura do primeiro filme, com humor, crítica social, personagens cativantes e uma história emocionante que preserve a essência da obra original. Além disso, alguns pontos específicos que geram grande expectativa são a relação entre João Grilo e Chicó. Como a amizade e a parceria entre os dois evoluíram ao longo dos anos. O papel da política na trama. Como a política irá influenciar a vida de João Grilo e seus amigos. A introdução de novos personagens. Quais novos personagens irão se juntar ao elenco e como eles vão interagir com os personagens já conhecidos. A abordagem de temas contemporâneos. Como o filme irá abordar temas relevantes da atualidade, sem perder a sua identidade. Com tantas expectativas, O Alto da Compadecida 2 tem tudo para ser um grande sucesso e consolidar ainda mais o legado da obra de Ariano Suassuna. A trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Um banquete musical. A trilha sonora de O Alto da Compadecida sempre foi um dos destaques da franquia, e a expectativa para a continuação é ainda maior. A música, assim como a história e os personagens, desempenham um papel fundamental em criar a atmosfera e a identidade do filme. O que esperar da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2? Mistura de ritmos brasileiros. Assim como no primeiro filme, a trilha sonora deve contar com uma rica variedade de ritmos brasileiros, como forró, baião, shot e outros. Essa diversidade musical reflete a cultura popular nordestina, que é um dos elementos centrais da história. Novas canções originais. É esperado que a trilha sonora conte com novas canções originais, compostas especialmente para o filme. Essas músicas devem acompanhar as cenas mais importantes e emocionar o público. Homenagem à trilha sonora original. A nova trilha sonora deve fazer uma homenagem à trilha sonora do primeiro filme, com a inclusão de algumas canções clássicas que marcaram o público.
Participação de grandes nomes da música brasileira. A produção do filme costuma convidar grandes nomes da música brasileira para participar da trilha sonora. É possível que artistas consagrados e novos talentos se juntem para criar uma trilha sonora inesquecível. O que já sabemos? Maria Bethânia. A cantora já confirmou sua participação na trilha sonora com a música Fiadeira, uma canção inédita composta por Juliano Holanda. Essa parceria promete emocionar os fãs da cantora e do filme. João Falcão. O compositor e músico João Falcão, responsável pela trilha sonora do primeiro filme, também está envolvido na produção da trilha sonora de O Alto da Compadecida 2. Sua experiência e reconhecimento da história são fundamentais para criar uma trilha sonora coesa e emocionante. A importância da trilha sonora. A trilha sonora de um filme desempenha um papel fundamental em criar a atmosfera e a emoção das cenas. No caso de O Alto da Compadecida, a música é um personagem à parte, que acompanha os personagens em suas aventuras e intensifica as emoções do público. A trilha sonora também contribui para a construção da identidade cultural do filme, celebrando a rica cultura musical brasileira. Em resumo, a trilha sonora de O Alto da Compadecida 2 promete ser um banquete musical, com a mistura de ritmos brasileiros, novas canções originais e a participação de grandes nomes da música brasileira. A expectativa é que a trilha sonora seja mais um elemento que contribua para o sucesso do filme e para a alegria do público. Comparando O Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero. O Alto da Compadecida 2 se insere em um gênero bastante rico e diversificado, o da comédia popular brasileira. Ao compararmos este filme com outros do mesmo gênero, podemos identificar tanto suas semelhanças quanto suas particularidades. Semelhanças com outros filmes do gênero. Humor popular e regional. Assim como outros filmes do gênero, O Alto da Compadecida 2 utiliza o humor popular e regional como um dos seus principais elementos. As piadas, os trocadilhos e as situações cômicas são construídos a partir da cultura popular brasileira, especialmente da região Nordeste. Crítica social. O filme, como muitos outros da comédia brasileira, utiliza o humor como uma ferramenta para fazer críticas sociais. Ele aborda temas como a corrupção, a desigualdade social e a hipocrisia, sempre com um olhar crítico e irônico. Personagens carismáticos. Os personagens de O Alto da Compadecida 2, assim como em outros filmes do gênero, são marcantes e carismáticos. Eles possuem características únicas e peculiaridades que os tornam memoráveis para o público. Linguagem popular. O filme utiliza uma linguagem popular e informal, próxima à fala do povo, o que contribui para criar uma identificação maior com o público. Diferenciais de O Alto da Compadecida 2, baseado em uma obra literária. O Alto da Compadecida é uma adaptação de uma peça de teatro de Ariano Suassuna, o que confere ao filme uma riqueza literária e um caráter mais clássico. Mistura de gêneros. O filme combina elementos de comédia, drama e aventura, o que o torna mais complexo e abrangente do que muitas outras comédias populares. Caráter épico.
A história de João Grilo e Chicó possui um caráter épico, com aventuras grandiosas e personagens lendários. Referência cultural. O filme faz diversas referências à cultura popular brasileira, como lendas, canções e costumes, o que o torna uma obra rica em significados e simbolismos. Comparação com outros filmes. Ao comparar o Alto da Compadecida 2 com outros filmes do gênero, podemos citar alguns exemplos. Se Beber, Não Case. Ambas as franquias são comédias populares que fazem sucesso de bilheteria no Brasil. No entanto, Se Beber, Não Case é uma comédia mais voltada para o público jovem, com humor mais físico e situações mais absurdas. O Alto da Compadecida, por sua vez, possui um humor mais refinado e uma abordagem mais crítica da realidade. Cidade de Deus. Apesar de serem filmes de gêneros diferentes, ambos abordam a realidade brasileira de forma crua e realista. Cidade de Deus é um drama que retrata a violência urbana, enquanto O Alto da Compadecida é uma comédia que faz uma crítica social mais ampla. O Quatrilho. Ambos os filmes são adaptações de obras literárias brasileiras e abordam temas como a vida no campo e as relações sociais. No entanto, O Quatrilho possui um tom mais realista e dramático, enquanto O Alto da Compadecida é mais fantasioso e caricato. Em resumo, O Alto da Compadecida 2 se destaca no cenário do cinema brasileiro por sua originalidade, humor inteligente e crítica social. Ao mesmo tempo, ele se conecta com outros filmes do gênero, compartilhando com eles elementos como o humor popular, a crítica social e a construção de personagens carismáticos.